Com essa reunião da disciplina de nefrologia, reunião semanal da disciplina de nefrologia do Hospital do Rim, Fundação Oswaldo Ramos, junto com a Unifesp, e nós convidamos hoje o Luiz Gustavo Modelli de Andrade, que ele fez toda a sua formação na Universidade Estadual de Botucatu, ele terminou a graduação em 2001, mestrado em fisiopatologia, mestrado e doutorado, e ele é o coordenador do Serviço de Transplante Renal da Faculdade de Medicina de Botucatu, é membro do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia, e ele agora se encantou com a estatística ou com a análise de dados. Ele está, como eu estava conversando antes aqui com o grupo, imaginando a criação de um laboratório de ciência de dados, o que nós imaginamos bastante importante, e com a perspectiva de trabalhar com um grande banco de dados e também, conforme ele mencionou, transformar texto em dados, que é uma preocupação muito grande para você trabalhar com registros clínicos. Eu imagino que essa seja o objetivo principal. E o que o Gustavo vai abordar a estatística preditiva aplicada à lista de espera para transplante. Eu queria, isso é talvez só um foco, uma parte do que ele vai abordar. Eu queria agradecer bastante a sua disposição e também agradecer bastante a colaboração que você tem tido com o nosso grupo de pesquisa aqui. Esse conhecimento que você tem, conhecimento médico, conhecimento de estatística, ele ajuda bastante a interpretar, a fazer essa ponte, conseguir interpretar ou conseguir identificar o que nós podemos extrair dos dados que nós temos na clínica para fazer algum trabalho que tenha uma contribuição importante para a sociedade e para a ciência. Então, muito obrigado, Luiz, muito obrigado mesmo, e boa apresentação aí, muito obrigado. Tá joia. Obrigado, doutor Medina, pela apresentação. Eu que agradeço sempre a oportunidade, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com os pesquisadores aí do Agarrinho, o Lúcio, o doutor Hélio, eu que aprendo cada vez mais com esses profissionais, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, já com a apresentação. Deixa eu ver se eu estou conseguindo compartilhar aqui, já. Acho que já está conseguindo compartilhar, né? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho da estatística preditiva aplicada à lista de espera para transplante. Então, eu gostaria de falar desse slide introdutório sobre a diferença entre os tipos de análise de dados, né, da estatística inferencial, que é aquela mais clássica que nós estamos acostumados, que testa uma hipótese, que utiliza o conceito de p-valor e que faz os modelos chamados explicativos. Então, quando nós vamos testar determinado medicamento versus placebo, nós temos a hipótese H0, a hipótese alternativa, um determinado threshold de p-valor que normalmente é 0,05, e esse é o clássico que a gente está acostumado, que é extremamente importante. A estatística preditiva, ela vem com outro enfoque. Então, o enfoque dela seria mais no desfecho, no target, né? Então, eu posso, para isso, utilizar uma ou várias fontes de dados, eu vou ter ali os preditores que eu vou extrair disso, vou criar os modelos e vou ter o foco na predição. Então, a grande diferença entre um tipo da estatística clássica e da preditiva um é o foco no desfecho, o outro é o foco na inferência ou na criação de modelos explicativos. Então, na ciência de dados, que é um conceito bem geral, que envolve aí o machine learning, que envolve o big data, tudo estaria dentro desse conceito de ciência de dados, a gente deve estar caminhando para o uso de software livre, provavelmente por conta de não ter a limitação de patentes, por exemplo, né? Análise de um código replicável. Então, hoje, quando a gente produz um texto, um paper, normalmente é cobrado de nós que a gente mande a base de dados, ou que deixe essa base disponível em algum repositório, possivelmente ou futuramente vai ser cobrado de nós o código, para que esse código possa aí gerar uma certa replicação. Muitos dos problemas que nós temos de reprodutibilidade, claro que esse não é o único, se deve, às vezes, isso poderia ajudar a reduzir a falta de reprodutibilidade na pesquisa.
E para isso depois vem uma base centralizada, onde nós vamos ter ali uma base de dados, onde nós vamos colocar esse código, onde nós vamos colocar o código versionado, as várias versões dele, e possivelmente a base de dados. Então, algumas indústrias farmacêuticas, por exemplo, estão caminhando nesse sentido, utilizar essa técnica, essa abordagem para garantir a reprodutibilidade de seus resultados, frente a agentes reguladores, como por exemplo o FDA. E quais seriam as etapas da estatística chamada preditiva? Então, as etapas, elas começariam inicialmente com a análise exploratória do dado. Nessa análise exploratória, nós temos ali uma análise visual, né, construir gráficos, por exemplo, né, engenharia de preditores, então seriam pegar os nossos preditores e derivar outros preditores, fazer transformações nesses preditores, construção de modelos preditivos, que são vários modelos, e depois a avaliação desses modelos seria a etapa final. Entretanto, eu posso voltar, então não é algo linear, eu posso voltar em qualquer uma dessas fases e refazer esses modelos ou refazer qualquer uma dessas etapas. É interessante que seja dividido em treino e teste, isso é uma boa prática hoje, até mesmo na estatística clássica, né? Então, eu separo a maior parte dos dados, 70%, 80%, para fazer o modelo preditivo, fazer os dados de treino, chamados de dados de treino, e uma percentagem pequena deles, mais ou menos 20% a 30%, eu faço o teste. Então, veja, se eu tenho um volume grande de dados, acima de 1.000, vamos supor assim, não tão grande, mas um volume já mais significativo, eu não tenho grande perda quando eu faço a separação em treino e teste. Se eu tenho um conjunto muito pequeno de dados, 100 pacientes, 200 pacientes, às vezes essa divisão ela é mais difícil de ser realizada, mas sempre que possível é interessante que você faça a aferição do seu modelo preditivo num conjunto de dados, considerado aqui teste ou validação interna, não utilizados para a construção do modelo. Esse slide também é importante para falar para nós o tipo de aprendizado. Na maior parte do que vai ser abordado aqui, e acho que na grande parte do machine learning em si, é o aprendizado supervisionado. Nós temos ali uma medida de desfecho, então ela que vai ser o que vai guiar esse aprendizado. Então, essa medida, normalmente, ela pode ser uma classificação, então, por exemplo, óbito, sim ou não, ou ele pode ser ou não binário, nessa medida de classificação. Posso ter uma regressão, por exemplo, estimativa da filtração glomerular, ou muito comum aqui na área médica, os modelos de tempo-evento, como o Cox, por exemplo, mas não exclusivamente esse único modelo que possa prever o tempo-evento, né? Outra forma de aprendizado, que eu não abordarei aqui, mas é importante também, é a não supervisionada. Então, não tem o desfecho como target, né, como a base, né, e você vai fazer agrupamento de preditores, clusters, né, então seriam, por exemplo, para fazer agrupamentos de características clínicas semelhantes, ou agrupamentos de expressão gênica, então seria uma outra forma de analisar, chamada de não supervisionada. E como que são exemplos práticos disso? Identificar padrões não usuais. Então, nesse paper aqui, a ideia era fazer predição de DGF, e o modelo clássico, que é a regressão logística, identificava só variáveis que a gente já conhece, como tempo de isquemia fria, dentre outras, né? E um modelo de machine learning foi capaz de identificar variáveis do doador associadas ao DGF, né? Então, ele não só mostrou variáveis novas, como sódio do doador, glicose, diurese, dentre outras, mas também teve uma capacidade preditiva melhor do que a regressão logística. Então, esse é um exemplo de um modelo de machine learning, do tipo de aprendizado, classificação, e a avaliação da acurácia foi por curva ROC. Outro exemplo seriam criar novas fórmulas. Eu também posso, com a estatística preditiva, o machine learning, criar fórmulas novas. Então, um exemplo seria a equação aqui de Harris-Benedict, de 1918, muito utilizada para o gasto calórico, era excelente fórmula, derivada de uma regressão linear, mas que não tinha uma boa performance em pacientes com lesão renal aguda e sepse, aqui no item 2, né? Então, a ideia foi criar um modelo preditivo, teve um conjunto de dados não tão grande, aí tinha próximo de 400 pacientes, um modelo de árvore de decisão, que é um tipo de modelo de machine learning, Randall Forest, teve uma performance melhor do que a performance da fórmula original. Então, também a aplicação desse modelo de machine learning, um tipo de aprendizado aqui era a regressão, foi capaz de criar uma fórmula com uma capacidade preditiva um pouco melhor. Esse outro exemplo, prever a função renal em 12 meses, aqui é um exemplo, era a regressão, né? Também um trabalho apresentado em congresso,
dados da biópsia tempo zero mais dados associados ao receptor, foram capazes de prever a função renal em 12 meses com um R ao quadrado de 0,67. Então, voltando aqui para algumas definições, o conceito de Big Data é um conceito que envolve a análise de um grande volume de dados. Então, quanto é grande, também não tem um valor, se isso é 100 megabytes, é 1 terabyte, 1 giga, né? Mas talvez um conceito muito importante no Big Data seja a variedade. Então, dados provenientes de fontes estruturadas, daquelas planilhas estruturadas que nós já estamos habituados a ver, com dados de texto, com dados de internet, com dados de imagem, por exemplo, né? Um outro conceito seria a velocidade, eles são produzidos a uma velocidade muito grande. Então, os próprios dados nossos hoje, dados médicos, muitos são Big Data, né? Porque a gente tem um grande volume, uma variedade grande, e eles são produzidos a uma grande velocidade. A cada momento está sendo produzido dado, a gente está produzindo dado ali, né? Já o conceito de aprendizado de máquina é a capacidade, então, de aprender sem a interferência humana, né? Então, eu forneço exemplos, e ali os modelos vão criar as regras, né? Então, através de exemplos vão ser criadas as regras. Vamos fazer um paralelo aqui com a regressão logística, por exemplo. A regressão logística está mais para o modelo convencional. Por quê? Porque ele tem uma fórmula na qual eu tenho alguns pressupostos e eu tenho que colocar os preditores com determinadas características. Eu não posso, por exemplo, ter colinearidade, dentre outras características. Um modelo mais para aprendizado de máquina seria uma árvore de decisão, né, um exemplo, né, seria aquele onde eu não preciso ter um grande tratamento dos preditores, né, então ele é mais automático e não tem nenhum pressuposto. Então, uma árvore de decisão está mais para o modelo de aprendizado de máquina do que uma regressão logística. E, por fim, a inteligência artificial, que seria, normalmente está dentro do conceito de aprendizado de máquina, ou seja, eu preciso do aprendizado de máquina, do machine learning para ter inteligência artificial, quase sempre, e envolve uma ação. Então, um chatbot é um exemplo, eu coloco ali uma pergunta, ele vai analisar aquela pergunta através do aprendizado de máquina e vai me trazer uma ação. Quando eu tenho uma ação, um carro autodirigível seria um outro exemplo, eu tenho conceitos de inteligência artificial. E esse slide mostra para nós que isso não é muito novo, né? Então, a inteligência artificial desde 1950, mas o machine learning desde 1980, e, por fim, o aprendizado profundo, aqui, o Deep Learning, a partir de 2010. Entretanto, a capacidade computacional, a direita, a gente vê que em 1950, a gente estava na válvula ainda, o circuito integrado a partir de 1980, não permitia avanço dessas tecnologias, que foram, então, revisitadas aí a partir dos anos 2000, devido à maior capacidade computacional. Os modelos de Deep Learning, vou mostrar alguns aqui, eles são para análise de imagem, são para problemas complexos. E problemas complexos para a máquina seria analisar texto, por exemplo, de forma automática, processamento natural de linguagem, ou então análise de imagem, que são problemas aí mais complexos, né? Mas vemos que isso não é uma grande novidade, né? Então, isso já vem a partir de a partir de um tempo mais antigo, né? Só que agora, com a capacidade computacional, vem sendo revisitado e vem sendo aí, ganhando, vamos dizer, novos impulsos, né? A diferença entre estatística clássica e machine learning não há uma fronteira clássica, tá? A gente vê no diagrama de Venn do centro aqui, que a ciência de dados, a estatística, o reconhecimento de imagem, o machine learning, inteligência artificial, tem uma intersecção grande. Então, isso mostra para nós que talvez não tenha aqui um único profissional com todas essas habilidades, né? Mas seja um conjunto de pessoas que trabalham em diferentes áreas que vão estar aí sendo capazes de fazer esse tipo de análise. A gente vai precisar de diferentes profissionais que vão compor esse conhecimento, cada um com um pouquinho de conhecimento, para poder sair daqui o analista, o cientista, assim, que nós chamamos hoje, né? E aqui nós vemos que é interessante que grande parte desses modelos, nessa reportagem, mostra que 90% não chegam a ser lançados, né? Então também é interessante que a gente produza algo que seja realmente útil, né? Então eu vou tentar mostrar exemplos já em produção. Então exemplos que não ficam muito na teoria, né, mas que já estão aí em produção, que possam ser usados no dia a dia de forma prática por nós. Então algumas aplicações em transplante. Esse é um exemplo da estatística preditiva, o KDRI, né? O KDRI é o modelo de Hall, lá de 2009, né?
Então, ele tentou prever a perda do enxerto e morte, então, com um conjunto grande de dados do SRTR, dados do doador, dados do receptor, e ele fez aqui um modelo de Cox multivariado. Então, um modelo mais clássico, né, de Cox, e aqui a acurácia dele é avaliada por C-index. O C-index é parecido com a curva ROC, né, então 0,5 seria a aleatoriedade, 1 seria a concordância perfeita, a partir de 0,7 é um valor interessante, né, e 0,6 é o limite aqui do aceitável. Você vê que o modelo de Hall mesmo, que a gente usa bastante, ele não tem aí uma concordância tão boa, né, tem um C-index de 0,6. E dele derivou o KDPI, que foi derivado do KDRI, né, utilizando apenas as variáveis do doador, né, normatizadas numa escala de 0 a 100. Então, aqui à direita nós vemos esse calculador online, possivelmente a gente usa frequentemente na avaliação da qualidade desse doador, né. Então, são 10 variáveis, ele vai me dar uma escala, que essa escala é melhor do que o critério expandido clássico, né, que a gente tinha antigamente expandido sim ou não, né, essa é uma escala não binária. Alguns países utilizam, os Estados Unidos mesmo usam, até na política de alocação, reservando os rins de KDPI menor que 20% para os receptores que têm uma perspectiva maior de sobrevida. Então, ele vai fazer um match entre uma perspectiva maior de sobrevida, nesses pacientes ele vai alocar rins de menor KDPI. Um outro exemplo mais novo é o iBox. O iBox ele foi feito na França, 4.000 centros, 4.000 pacientes, né, em 4 centros, né, e ele fez ali, fez as etapas da estatística preditiva, ou seja, separou em treino e teste, o modelo utilizado foi o Cox mesmo, né, e no modelo final, que nós vemos na letra 3, ele tem ali o tempo, então você vai colocar o tempo após transplante, a estimativa da filtração glomerular naquele momento, proteinúria, nível de DSA, e nós vamos ter a sobrevida do enxerto em vários momentos, né? Então, esse é um exemplo de machine learning. O que ele está prevendo aqui é o tempo-evento e a concordância pelo C-index, né? A gente observa que a concordância é bem melhor, um C-index de 0,81, né? E é interessante do modelo do iBox que ele tem uma validação externa, né? Então, ele validou novamente, além daquela validação interna, aquela separação em treino e teste, ele tem uma validação em outros centros europeus e centros da América do Norte, tá? O modelo final também pode ter variáveis de biópsia, essa concordância melhora quando você coloca ali as variáveis da biópsia no momento que você está prevendo a sobrevida do enxerto, você faz a biópsia e coloca esses dados, a concordância é um pouquinho melhor do que só dados sem esses dados histológicos. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre análise de imagem, né, como isso é feito, né. Então, as análises de imagem entram no conceito do Deep Learning, né, que é o aprendizado profundo aqui. Então, eles utilizam normalmente esse TensorFlow, que é um outro engine, um software, outra engine de código aberto, né? Ele foi desenvolvido inicialmente pelo Google, mas ele é código aberto, você pode acessar ele pelo R, pelo Python, né? E aqui no exemplo é uma base de dados de dígitos escritos à mão, né? Então, esse problema para o computador, até há determinados anos, era difícil, né? Dele olhar o dígito e dizer que dígito era, né? Um dígito escrito à mão, né? Entretanto, hoje, qualquer modelo mais simples tem uma acurácia acima de 99% de prever, de classificar corretamente os dígitos manuais no que seria o dígito real, né? E como é feito isso, né? Então, não vou entrar muito em detalhes, só um slide aqui, como o computador vê esse dígito, né? Então, aqui a gente tem um algarismo 1, né? E ele tem uma matriz, 14 por 14 a resolução, ali no centro a gente está vendo a intensidade do pixel, 0.6 vai de 0.1, né? Então é essa forma que ele entende aí, como ele lê o dado, né? E se é uma forma, uma figura preta e branca como aqui está, é apenas uma matriz, se são uma figura colorida são 3, né? E aí a rede neural, aqui nesse exemplo da figura 2, é que vai fazer todo o trabalho duro, né? Vai fazer os relacionamentos automáticos entre esses preditores e vai fazer um modelo de classificação. A rede neural é um conceito que foi emprestado da biologia, né? Vem lá da analogia com os neurônios, né? Entretanto, os pesquisadores mais novos acreditam que, como a gente nem entende exatamente como o cérebro funciona, talvez não seja uma boa analogia. Mas o conceito de neurônios ficou e ele permanece, esse conceito ainda emprestado da biologia, né? Então, um exemplo
Aqui eu trago desse site, que é o Kaggle, né, um site do Google também, que é o maior site de machine learning que tem, um site que você pode acessar desafios, né, e acessar bastante base de dados ali também. Tem base de dados de Covid, base de dados da área médica, né. E aqui era um exemplo de um modelo de classificação de alterações de folha na árvore, na planta, né. Então, você tinha ali a folha da árvore da planta, né, de mandioca, e você tinha que classificar em 5 patologias. Tinha 4 patologias na folha e uma classe normal. Então, você tinha que fazer um modelo preditivo que pudesse classificar isso, e o modelo preditivo final teve uma acurácia acima de 90%. Então, esse é um exemplo de Deep Learning, tipo de classificação, e a avaliação é pela acurácia balanceada. A ideia era fazer um aplicativo ali que poderia ajudar o indivíduo que ele ia bater uma foto da folha e ela ia classificar de forma automática se tinha ou não tinha patologia. Isso serve também para a área médica, que nós vamos ver exemplos de classificação de raio-x de Covid, né? Então, normalmente, esses modelos têm que ter muito exemplo, tem que ter muitas fotos, né? Que você vê 15 mil imagens de treino, né? E você observa o raio-x normal à esquerda e um raio-x com Covid à direita, o modelo de classificação teve mais de 99% de acurácia. Então, isso mostra que os modelos para imagem estão avançando bastante, né? Isso também tem para imagens de tomografia e outros tipos de imagem. Em transplante, nós temos modelos para analisar de forma automática a biópsia renal, e você consegue hoje distinguir glomérulo, túbulo, quantificar bem fibrose, né? Então ele consegue segmentar a imagem, né? A acurácia, a concordância, né, ela ainda é variável, ela é boa para fibrose, mas ela é ruim ainda para patologias específicas. Esse paciente tem uma rejeição ou uma biópsia normal, mas possivelmente essa é uma área que deve avançar muito, né, e de uma forma bastante rápida também. Então, outro campo interessante é o processamento de texto. Então, o processamento de texto de forma automática, a mineração de texto que eu vou comentar aqui, tem 2 formas de você fazer isso. Uma é pegar ali o campo de texto, por exemplo, do seu prontuário eletrônico ou de qualquer outra base, né, e fazer o saco de palavras. Então, é pegar os tokens, tirar a pontuação assim, e fazer ali a frequência de ocorrência dessas palavras. Então, é um modelo simples de saco de palavras. Mas hoje a gente tem os modelos até mais complexos, como esse de baixo, conhecido como Embed, né? Então a gente vê ali no exemplo, no eixo X, a palavra homem e mulher, né? Então ele vai colocar, por exemplo, o rei próximo do homem, a mulher próxima da rainha, e ele vai fazer verbos conjugados próximos, ele vai falar singular e plural também, e vai considerar a sequência, né? Então vocês lembrem do Google Tradutor, antes de 2016, então ele tinha lá um conjunto de regras e um dicionário. Então, as traduções eram meio, não ficavam com boa qualidade. Como são feitas as traduções hoje, mais ou menos a partir de 2016? Então, melhorou muito a capacidade de tradução, porque são fornecidos exemplos de textos em português e inglês, por exemplo, e ele consegue, através do relacionamento das palavras, da sequência do encadeamento do texto, fazer a tradução, que melhorou demais. Então, o modelo que ele considera é um modelo 2, né, um modelo mais de embed, né? Então, de forma automática, ele consegue considerar o relacionamento entre essas palavras. Isso pode ser aplicado, eu trouxe um exemplo aqui de aplicação, de análise de sentimento. Interessante que, antigamente, para se fazer uma pesquisa, você tinha que realmente fazer a pesquisa, desenhar, contratar um instituto, né? Hoje a gente tem as redes sociais, que é aí, todo mundo coloca opinião nessas redes sociais. Então, a gente pode, por exemplo, recuperar dados do Twitter, né? Então, através dos softwares que a gente tem, a gente consegue colocar ali uma recuperação de tweets, né? E aqui, nesse exemplo, foi recuperados tweets sobre vacinação e Covid-19, na língua inglesa, mais ou menos de 1 ano, né? E recupera-se os tweets e, de forma automática, faz a classificação do sentimento. Então, se são sentimentos neutros, positivos ou negativos, uma escala que varia de 0 a 1, né? Então, nesse exemplo, a maior parte dos sentimentos eram neutros, né? E a gente consegue avaliar, por exemplo, se tinha alguma vacina que tinha um sentimento melhor ou pior, ou algum país um sentimento pior em relação à vacinação. Aqui o Canadá e o Japão, na figura 2, né, mostravam sentimentos mais negativos em relação à vacinação, né?
Então, a gente pode fazer isso com outras mídias sociais também, o Facebook, enfim, né, você consegue fazer de forma relativamente automatizada análise de sentimento. Aqui no exemplo 3, nós temos uma publicação numa revista, num jornal de infectologia, que analisou os tweets de vacinação em relação à Covid-19 e fez uma publicação formal ali no PubMed desses resultados. O exemplo que eu queria trazer é de mineração de texto. Então, aqui a gente pegou um prontuário que a gente usa aqui no transplante, em Botucatu, né, no resumo cardiovascular. Então, é um campo que você coloca ali o resumo do paciente pré-transplante, qual era o exame de raio-x, de eletro, de qualquer exame que era feito nesse estudo cardiovascular. Então, tinha ali pouco mais de 1.000 exemplos, né, 1.000 casos, e a gente foi correlacionar isso com a mortalidade. Então, 900 pacientes para treino, 222 separados para teste, né? Então, somente os campos do texto, do resumo cardiovascular, sem nem mais um dado, não tem aí a idade, nem outro dado foi considerado nessa análise. A gente observa que esse é um campo pequeno, do histograma de palavras, na mediana se digitavam 14 palavras ali, variando de 1 a 211 palavras, e a acurácia final do modelo me surpreendeu um pouco, foi uma acurácia boa, de 0,88, né, e a curva ROC um pouquinho pior, né, porque a especificidade era mais baixa, né. Mas a gente observa que é surpreendente que você pegue um campo de texto, pequeno até, né, e consiga correlacionar com desfecho duro como mortalidade. Aqui, essa figura à direita, nós vemos quais são as palavras extraídas. É um modelo simples de token de palavras, de bag of words, né, conseguiu se correlacionar com mortalidade. Então, imagine se a gente pegasse um campo maior de texto, né, um campo mais livre, que se pudesse digitar mais coisas, ou associar isso a dados convencionais, de comorbidades, de idade, quanto que a gente conseguiria melhorar essa capacidade preditiva. Outro exemplo seria modelos de sazonalidade. Então, modelos de sazonalidade podem também ser usados com as técnicas do machine learning, e aqui o exemplo seria prever o número de transplantes no estado de São Paulo. Então, a gente tem aqui a base de dados do estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde, dos últimos 17 anos, 48 mil registros de transplantes com doador falecido, e a gente agrupa isso mês a mês. Então, você tem ali a frequência mensal. Observem que em 2000 nós tínhamos 10 transplantes por mês no estado inteiro, né, do estado de São Paulo inteiro. E isso vem aumentando, né, com essa curva que está demonstrada aqui, essa linha azul seria a média, equivalente à média móvel exponencial. Ali em 2010 nós tínhamos 117 transplantes por mês, e em 2010, né, e em 2017, chegando a 160 transplantes por mês no estado todo, né, apenas com um doador falecido. E o que o modelo de sazonalidade nos faz? A gente pode ver, por exemplo, se tem algum mês com uma maior frequência de transplantação, e a gente tinha a ideia de um dia da semana, a gente achava que a quarta-feira tinha maior volume de transplantes. Quando a gente observa nesse histograma, nesse box plot, a gente vê que realmente a mediana de transplantes é maior às quartas-feiras, tá? Então, talvez a gente consiga saber qual o dia da semana a gente tem que alocar mais recursos e fazer a predição, que está no item 2, né? Então, se a série temporal acabava em 2017, o modelo preditivo de regressão, né, usando machine learning, tinha um R ao quadrado de 0,21, não é razoável, né? A gente consegue prever os transplantes no futuro. Então, você tem ali, terminou a sua série temporal em 2017, vamos prever 2018, 2019 e 2020. E quando a gente, que está nessa letra F, né? Então, quando a gente consegue comparar esses valores com o oficialmente obtido pela BTO, que já tínhamos esses dados oficiais, eles são bem parecidos, com exceção de 2020, né? Então, um outro ponto a ser utilizado é a predição de casos futuros, por exemplo, para transplante. Então, a gente teria que ver qual seria o nosso crescimento do estado, do seu serviço, por exemplo, ou qual é o mês ou o dia da semana que eu tenho que alocar mais recursos, porque possivelmente esses períodos apresentam maior atividade de transplantação ou maior ou menor atividade de transplantação. E, por fim, eu vou citar os modelos já na prática no Brasil, que a gente já tem aí de modelo, talvez, em produção, digamos assim, né? Então, um dos modelos é a previsão do tempo de espera em lista. Então, a gente sabe que não há uma forma de prever o tempo em lista, porque a distribuição é feita pelo HLA, e a gente seria interessante ter uma maior previsibilidade.
tanto para o paciente, quanto para alocar se esse doente vai para doador falecido, ou se ele vai para doador vivo, se você tem que repetir mais frequentemente os exames dele ou não, né? E a gente sabe, por exemplo, que, com base nesse modelo, que um paciente de painel 0 do tipo AB transplanta em menos de um ano. Então, talvez eu não precise, no interior de São Paulo, não precisaria que ele estudar um doador vivo. Já um paciente do tipo O, painel 0, mas com determinado HLA, tem uma probabilidade muito mais difícil de transplante. Então, talvez você poderia estudar alternativas, como um transplante vivo antes, né? E, para isso, nós construímos um modelo preditivo, um projeto de pesquisa regular, passou pelo Comitê de Ética, e a gente conseguiu, então, os registros aí de 17 anos da Secretaria de Saúde, que é um registro informatizado, né, já há bastante tempo, né, e aí a gente tinha 48 mil registros, pouco mais de 48 mil registros na figura 1, separamos, como a estatística preditiva nos recomenda, em treino e teste, fazendo um modelo de Cox, com todas as variáveis utilizadas no momento da inscrição, idade, sexo, painel, o HLA, então, e você tem um modelo final, com algum tipo de regularização ali, um Cox multivariado, que teve uma concordância de 0,7. Então, uma concordância interessante, até uma concordância sem index bom, né? E esse modelo foi posto em produção. Num aplicativo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Muito bem. Então, você coloca ali, por exemplo, o tempo que você quer prever, 24 meses, qual seria a probabilidade de transplante em 24 meses, coloca a idade, e categorizada, o tipo de sangue, por exemplo, o AB tem uma probabilidade maior, se colocar o tipo AB vai aumentar a probabilidade de transplante, a regional, em São Paulo são 4 subregionais, o painel vai diminuir a probabilidade de transplante, o HLA você vai colocar o DR, o B e o A, e aí você vai ter com isso a probabilidade de transplante em qualquer momento que você quiser, né, esse modelo ali tem aí essa concordância de 0,7, a gente pediu apoio da AMS para hospedagem, né, então essa hospedagem que é gratuita, ela tem uma certa limitação, então se muitas pessoas acessarem o aplicativo, provavelmente ele vai derrubar, mas a gente conseguiu um apoio para hospedagem, para que essa hospedagem não tivesse essas limitações, né, então ele pode ser acessado desse QR Code que está na tela, você consegue acessar esse aplicativo, desde uma plataforma desktop, como computador, ou até mesmo no celular, no browser do celular, ele consegue rodar também, né? Então, ele é limitado ao estado de São Paulo por hora, porque ele foi desenvolvido com essa base do estado de São Paulo, mas ele já é um modelo em produção, um exemplo de estatística preditiva que poderia ser já usado no nosso dia a dia para facilitar essa tarefa de prever o tempo em lista de um paciente que a gente estaria atendendo, por exemplo, no pré-transplante. Outro seria o risco de óbito em COVID. Então, aqui são dados derivados do estudo brasileiro de COVID, que foi encabeçado pela doutora Tainá de Fortaleza, né, e que muitos daqui provavelmente são aí colaboradores, né, então na letra C tem todos os colaboradores, hospitais transplantadores que fazem parte, e a ideia daqui eram saírem várias publicações, né, então a doutora Marina e o Lúcio já tiveram publicações aqui relacionadas a esse grupo de estudos, né, e aqui a ideia era selecionar um conjunto de pacientes, aqui foram 1.379 pacientes até aquele momento, né, para fazer um modelo preditivo. Então, um dos objetivos era fazer também um modelo preditivo. Até esse momento eram 35 centros de transplante, né, que compunham esse modelo preditivo de risco de óbito em 28 dias. E aí a ideia esse é um score que foi submetido para o American Journal, que está em avaliação, né, preditores disponíveis de forma rápida, né, então a gente tinha vários preditores ali nessa base de dados, né, radiológicos, por exemplo, ou até mesmo preditores de bioquímica, né, mas a ideia era que se utilizassem preditores mais simples, que poderiam ser acessados até mesmo por uma consulta remota, né, e o acrônimo ficou como uma imunossupressão, né, uma imunossupressão que o paciente está usando, a idade, naquele momento da apresentação, sintomas, comorbidades, como hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, demografia, função renal no momento da apresentação,
os sintomas selecionados foram foram postos todos os sintomas, e aí foram selecionados aqueles que foram mais preditivos, né? Dispneia, anosmia, esses que estão na tela aqui, cefaleia, coriza e o tempo de início dos sintomas, né? Então, ele teve uma curva ROC de 0,76, interessante, próximo de 0,8, né? Então, se a gente, obviamente, colocasse mais preditores, a gente melhoraria essa curva ROC, melhoraria o desempenho desse score preditor, mas dificultaria a sua aplicação, porque eu teria que ter, por exemplo, dados radiológicos ou bioquímicos. Então, a ideia fosse fazer um score robusto que fosse facilmente aplicável com poucos preditores, e que virasse também aqui um aplicativo, né? Então, a gente vê, por exemplo, que a gente modifica aqui a idade, ele vai aumentar o risco de óbito. Nós vamos colocar aqui a creatinina, ele vai calcular a filtração glomerular e aumenta o risco de óbito. Você vai colocar a imunossupressão que o paciente está usando. Vai aumentar a idade, vai aumentar a probabilidade de óbito. Comorbidades, também vai, tempo de sintoma, e alguns sintomas, né, como coriza, e isso vai aumentar ou diminuir a probabilidade de óbito, tá? Também é um aplicativo que vai ficar disponível e poderia nos ajudar, né, em prever o risco de um paciente que tivesse aí com Covid, qual seria o risco de morte, de óbito, né, a probabilidade de óbito, e isso poderia mudar a nossa conduta, indicando a hospitalização mais precoce ou não. Então, o futuro do machine learning, nesse artigo do Transplantation, ele discute algumas opções, né, quais campos que o machine learning poderia atuar no transplante, né. Otimização de tempo em lista, né, então aqui um exemplo que eu citei foi esse aplicativo que consegue prever no estado de São Paulo o tempo em lista, com uma concordância relativamente boa, um índice de 0,7. Na seleção de doadores, então nós temos como exemplo o KDPI. O KDPI não tem uma concordância tão boa, mas eles vão sempre atualizando os dados, e isso provavelmente deve melhorar. Na alocação de órgãos, né, então no Congresso americano esse ano foi debatido algumas opções para usar o machine learning no sistema de alocação, também poderia ser uma opção. Na cinética de drogas, né, então a gente sabe que a gente tem ali um determinado grupo de pacientes que não se dá bem com determinadas combinações de imunossupressores, eventos adversos também, então poderíamos criar modelos que identificassem esses pacientes. Diagnóstico, então vai melhorar muito o diagnóstico radiológico, a análise automatizada de imagem, talvez a análise de biópsias para nós seja também mais automatizada, ou que tenha uma participação desse tipo de análise preditiva junto. Eu citei como exemplo o score de COVID, né, que pode nos ajudar no diagnóstico, aqui no caso um diagnóstico mais específico. O iBox também, um exemplo para diagnóstico, né, prevendo a sobrevida do enxerto. E as futuras melhorias aí que devem surgir, que eu acredito que seria a integração com dado não estruturado, né. Então imagine um iBox que tivesse um campo de texto junto, que usasse mesmo o Big Data, né, que utilizasse a maior capacidade do Big Data. Provavelmente nós teríamos uma concordância, uma concordância melhor, uma acurácia desses modelos melhor em prever a sobrevida do enxerto. E aí, o que já é realidade, aqui eu coloquei alguns exemplos de centros de vanguarda, né, então o Grupo de Paris, eles têm ali uma página na internet que trabalha com ciência de dados, inteligência artificial, foi o grupo que desenvolveu o iBox, né, que hoje foi vendido, já é um algoritmo que foi vendido por uma outra empresa, né, e o John Hopkins, nos Estados Unidos, também tem todo aí um modelo de inteligência artificial voltada para transplante, eles têm ali uma página na internet que é um Transplant Models, todos os modelos preditivos que eles desenvolvem estão ali, você consegue acessar entrando nessa página da internet, né, e o Alan Turing Institute, que não é específico aqui de transplante, né, ele é na Inglaterra, mas que é um centro também, com certeza, de vanguarda, que estuda e que gera conteúdo nessa área.
E aqui a promessa, então, que eu citei um exemplo da China, né? Então, eles têm bastante plataforma integrada, né? São apps de que são apps médicos, né? Que faz uma ponte entre a telemedicina, cabines de autoatendimento, e aqui o que eu coloquei como exemplo é uma cabine de autoatendimento, apesar de a gente não ter muitos detalhes de como isso funciona, né? Eles têm lá cabines que funcionam 24 horas, o indivíduo pode ser atendido, aí de forma mista, né, através de um atendimento de tipo telemedicina, ou somente atendimento de machine learning em alguns casos, né. Não tem os detalhes, assim, exatamente em que grupo eles fariam machine learning, em que grupo fariam um atendimento misto, mas de qualquer forma, ele pode sair até com uma dispensação de um medicamento, você vê que essa cabine tem ali até 100 medicamentos que eles podem ser dispensados, e lá eles têm utilizado muito dessa tecnologia para suprir a deficiência de médicos em relação à quantidade da população, ao tamanho da população que eles têm. Então, isso talvez seja um outro caminho que isso possa surgir e, eventualmente, em outros países também, dependendo dos resultados obtidos com esse tipo de atendimento. Acho que era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado aí pela atenção. Eu queria te agradecer pela disposição e também pela brilhante apresentação. Essa apresentação ela está disponível no YouTube. Hoje, no final da tarde, ela já vai estar disponível. O Gustavo é um exemplo assim, do que nós insistimos aqui no Hospital do Rim, que além das suas habilidades que você conquistou durante a graduação, a pós-graduação, na nossa vida hoje nós temos que ficar sempre adquirindo alguma habilidade adicional, e essa que você adquiriu e que você tem difundido é excepcional, até na sua ideia de criar um laboratório de ciência de dados aí na universidade, na Unesp, aí, em Botucatu. Antes de passar a última palavra para você, Gustavo, eu queria só anunciar a reunião da próxima semana, e o assunto que mais predomina hoje continua sendo o Covid, e o que predomina hoje dentro do Covid é como que nós vamos enfrentar, ou como que os países estão enfrentando essa variante Delta. Eu convidei de novo a Raquel Stuck para falar sobre isso na próxima semana, e também nós vamos apresentar o resultado da vacinação em transplantados, 2 doses da vacinação em transplantados com a Coronavac na próxima semana, junto com a apresentação dela, e até um resultado preliminar. Nós estamos fazendo um estudo com a 3ª dose. Então, eu queria agradecer muito, convidar todos para participar da próxima reunião e passar a palavra para o Gustavo Modelli. Obrigado, doutor Medina, pela oportunidade. Acho que esse é um assunto que eu gosto muito de estudar, tenho me dedicado um pouco, e achei bem interessante o espaço que o senhor deu aqui para a gente poder discutir isso, os comentários, ver que é um assunto que é de bastante interesse, né? E então, agradecer, então, essa oportunidade e de ter feito essa exposição e ter debatido com os colegas esse tema. Agradeço bastante. Então, tá.